Então, assim, Então, ótimo. eu primeiro queria parabenizar mais uma vez o Rodrigo por essa iniciativa. É um projeto bastante ousado, inovador e que é um sucesso a cada ano, mais sucesso. Já li alguns comentários aqui das pessoas, como está sendo importante. E uma coisa que eu vou fazer diferente dessa vez, porque eu acho que é o momento de fazer isso, eu vou puxar um pouco o nível da discussão. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande de fazer a apresentação dentro da linguagem da pessoa que está recebendo, então, para médicos, uma linguagem, para pacientes, uma outra linguagem, mas dessa vez eu quero usar a mesma apresentação que eu uso para falar disso para neurologistas, justamente para os pacientes. Por quê? Porque eu sinto que está havendo uma maturidade no entendimento e eu quero levantar a régua. Eu quero que todos saiam com conhecimentos mais semelhantes dos conhecimentos que eu e que os nossos colegas neurologistas têm. Eu acho que isso é um momento que a gente pode fazer isso. E, claro, depois vamos ter as perguntas. Né? Então, o que é a progressão silenciosa? Né? Então, antes, a gente tinha um conceito de que a esclerose múltipla era dividida em subtipos. Né? Então, existia uma forma, que é essa segunda imagem de cima aqui, que o paciente tem uma piora, né? Um gráfico que mostra uma barra subindo, tem uma piora, o surto da doença, e depois ele tem uma recuperação daquele surto, pode ser total ou parcial. E depois ele fica um tempo em remissão, e depois ele tem um novo surto que é identificado nesse gráfico, né? No eixo Y como incapacidade, no eixo X como tempo. E aí, passado alguns anos, e foi justamente a última pergunta que eu vi que foi feita para a doutora Bianca, o paciente poderia entrar numa forma progressiva, em que havia uma piora que não é mais em degrau, é em rampa, uma piora lenta e progressiva. Alguns pacientes, como o paciente do gráfico aqui, mais próximo de baixo, do lado esquerdo da tela, sempre em progressão, não teve uma fase remitente recorrente, que é chamada da forma primariamente progressiva, e as variações, as misturas, começou progressivo, foi para remitente recorrente, foi progressivo, teve uma fase de remissão e voltou progressivo. Então, essa é a maneira como o professor Charles me ensinou esclerose múltipla, como o doutor Rodrigo aprendeu na faculdade de esclerose múltipla. Isso aí é uns 20 anos atrás, mais ou menos, era dessa maneira como a gente falava. Então, essa divisão, forma remitente recorrente, forma síndrome clínica isolada, que seria antes do paciente ter dois eventos que a determina como uma doença multifásica, portanto, múltipla, esclerose múltipla. Antes, o primeiro evento é chamado de síndrome clínica isolada. E as formas progressivas. Isso daí foi atualizado, tá, em 2014 pelo professor Lubley, que é lá de Nova York, no Hospital Monte Sinai. Já tive a oportunidade de conhecer o professor, um grande pesquisador, dizendo que a gente deveria dizer forma remitente, recorrente ou inflamatória ativa e inativa, e forma progressiva inativa ou inativa. Ou seja, pode haver 4 tipos: paciente com forma remitente ativa e progressiva inativa, ou progressiva e remitente ativa, uma combinação dessas apresentações de atividade. Essa mudança foi especialmente para que fossem feitos estudos clínicos que dessem resultado para a forma progressiva, porque até então todos os estudos clínicos mostravam resultado negativo para a forma progressiva. E no consenso, né, com todos os líderes da esclerose múltipla da ocasião, se chegou na conclusão de que isso estava acontecendo porque a gente estava dividindo errado a doença. Isso, então, até 2014, a partir de 2014. E aí a gente chega em 2023 com um artigo importante que faz essa pergunta: será que não é hora de, mais uma vez, quase 10 anos depois, atualizarmos os subtipos de esclerose múltipla? Então, vejo que, assim, quando a gente ainda usa remitente recorrente, secundariamente progressiva, em alguns textos a gente pode ver no próprio
a própria bula dos remédios já consta o modelo do Lublin, em que você tem forma ativa da doença, está indicado o remédio A ou B, porque já foram desenhados assim os estudos clínicos novos. E será que é momento de trocarmos novamente? Então, essa pesquisa que foi feita em 2019 na Universidade da Califórnia, ela fala justamente da progressão silenciosa em pacientes livres de esclerose múltipla remitente, ou seja, durante um período a gente lidava com surtos da doença e isso era considerado o inimigo maior. Depois chegaram medicamentos de alta potência, que nós temos disponibilidade hoje. Eu estou falando do cladribina, natalizumab, ocrelizumab, ofatumumab, alemtuzumab, remédios que têm uma potência de controle de surto, que é o paciente entra num conceito de NEDA. NEDA quer dizer ausência de atividade detectável da doença. Non-Evidence of Disease Activity. Ou seja, o NEDA, até alguns anos atrás, era o que mais se aproximava da cura da esclerose múltipla. Ou seja, não temos ainda um remédio que faz aquilo ir embora, mas como a Bianca falou agora há pouco, temos uma doença crônica que eu consigo deixar o paciente em NEDA, ausência de atividade detectável da doença, a partir desses medicamentos de alta potência. E aí se descobriu em 2019, a partir desse artigo, que existia uma outra situação que a gente precisava prestar atenção. Então, o que esse artigo mostra? Ele mostra que existe um segundo inimigo, que não é o surto no paciente, com forma remitente recorrente ou forma inflamatória ativa, que pode acontecer a tal progressão silenciosa, que não é o mesmo modelo da forma secundariamente progressiva, mas é a mesma rampa. Eu vou mostrar alguns gráficos para vocês. Então, isso daqui não é uma novidade, não é um inimigo novo, isso só é algo que apareceu porque a gente tirou a camada mais grossa, que eram os surtos incontroláveis, e a gente conseguiu limpar praticamente isso, mas aí se percebeu que tem uma outra coisa que pode acontecer e que, portanto, precisamos prestar atenção, ver se isso está acontecendo e ser ativos em identificar e combater esses eventos. Tá? Então, aqui a gente está falando de elementos mais delicados. Então, um aumento de atrofia cerebral maior do que em pacientes que não têm essa progressão silenciosa, maior do que a população normal, ou seja, esse NEDA ele não é capaz de explicar tudo o que acontece com o paciente. Isso é justamente aquele momento em que o paciente não teve nenhum surto, mas alguma coisa está diferente da última avaliação para essa. Ele não é o mesmo. Tá? Então, aí começaram a explodir um monte de artigos falando sobre vários métodos para avaliar isso, e aí a revisão sistemática, e é isso que eu quero educar a todos os pacientes para que tenham conhecimento das técnicas científicas. A revisão sistemática é hoje considerada a metodologia de maior capacidade de unir dados de vários estudos ao mesmo tempo. Então, ela tem um poder estatístico maior e ela pode explicar um fenômeno de uma maneira mais ampla. O que essa revisão sistemática do Dr. Miller fala? Publicado na revista JAMA, que é uma revista que só aceita artigos de altíssima qualidade. De 119 avaliações, 119 pesquisas, 48 entraram dentro do critério de qualidade para que esse estudo avalie. 48 artigos de pesquisas realizados. A PIRA, ou Progressão Independente de Atividade de Surto, PIRA, foi relatada em 5% dos pacientes com forma RR, uma remitente recorrente, por ano, causando pelo menos 50% da incapacidade de todos os pacientes. Ou seja, conforme a gente conseguiu controlar o surto, se percebeu
que 50% das pioras identificadas em 48 estudos, cada um desses estudos com 50, 100, 200 pacientes, era causada pela PIRA, pela progressão silenciosa. Esse aqui é um gráfico que mostra o que é essa PIRA. Então, para que todos compreendam esse gráfico, ele começa no canto de cá, o paciente tem um surto, depois ele tem uma remissão, fez uma pulsoterapia, melhorou, passa um tempo estável, tem um novo surto, mantém uma sequela. Mas onde tem um quadradinho azul, o paciente não teve o surto, mas ele teve uma leve piora. Depois ele se mantém estável, tem uma melhora, tem mais uma leve piora daquele evento, que é o quadradinho azul ali com a letra D. Então, isso é a PIRA, é uma piora das funções neurológicas, do exame neurológico, da capacidade neurológica como um todo, que é independente de surto, mas que pode acontecer no paciente com a forma remitente e recorrente, e que é algo mais dinâmico do que nós imaginávamos, algo estático, como foi ensinado pelo Dr. Charles nos meandros do século XIX. Tá? Então, aqui com um aumento, para que vocês visualizem a letra C e a letra D, uma leve piora que não caracteriza um surto, mas que o paciente também não está igual ele estava antes. Além disso, a gente deve falar dos conceitos de sintomas invisíveis, quando a gente fala de progressão silenciosa. Hoje temos o cordão de girassol, que é apoiado por uma lei para que identifique aquele paciente com sintomas invisíveis como tendo incapacidade também. E aí a gente está falando de vários sintomas que acometem os pacientes com esclerose múltipla. Alteração cognitiva, alteração de memória, não é visível, mas pode ser extremamente incapacitante e é uma maneira a mais de nós avaliarmos com mais detalhe o nosso paciente. Fadiga pode ser extremamente incapacitante. Um paciente com depressão, com dor, todos esses elementos que compõem a qualidade de vida. Para analisar a progressão silenciosa, temos algumas tentativas de técnicas que não são só a consulta neurológica e a conversa com o paciente. Então, existem algumas medidas de imagem que podem ser feitas para analisar a atrofia do tálamo, que é uma região do cérebro, atrofia do cérebro como um todo, e atrofia da medula, que parece ser a mais fidedigna das três. E dessa maneira, tentar correlacionar isso e, no futuro, a gente ver antes desse evento começar a acontecer, com técnicas mais detalhadas. Mas existem algumas promessas, que são chamadas dos biomarcadores, neurofilamento, IgG no líquor, né, a ósseo contínuo, PPPAN, a quinurenina, que são algumas maneiras de você avaliar a atividade a partir de exames de sangue. Pessoalmente, eu sei que não é a opinião da maioria dos pesquisadores, eu sei que o Dr. Rodrigo respeita muito os biomarcadores, eu não utilizo na prática clínica ainda, acho que deve ser utilizado ainda em ambiente de pesquisa, porque ainda não há uma correlação direta do aumento desses biomarcadores, por exemplo, do neurofilamento, que é o mais conhecido e mais utilizado, com uma piora do paciente. Posso cair do cavalo no futuro, mas essa hoje é uma visão mais segura do que eu vejo. Ou seja, nós estamos chegando num momento em que a gente fala de pródromo da esclerose múltipla. O que é pródromo? É antes de acontecer a esclerose múltipla. A gente já tem estudos que mostram que os pacientes, antes de terem critérios para desenvolver uma síndrome radiológica isolada, então, se vocês olharem nessa tabela, na extrema-direita, nós temos a esclerose múltipla, depois a CIS, síndrome clínica isolada, que é o primeiro evento. Antes disso, temos a RIS, que é quando o paciente tem uma única lesão desmielinizante vista na ressonância, sem ter sintomas clínicos. E antes disso, já é identificada alteração de memória, fadiga, ansiedade, depressão, enxaqueca, distúrbios do sono e aumento nos neurofilamentos nos pacientes como pródromos da doença. Ou seja, num futuro talvez não tão distante, será possível você prever antes da esclerose múltipla acontecer e já tomar algumas medidas nesses casos. Esse aqui é um artigo que mostra justamente como a atrofia da medula pode prever
uma evolução progressiva da doença no futuro, se você avaliar isso desde o início desse paciente. Também não indico isso hoje feito de maneira clínica. Por quê? Porque é muito difícil você avaliar algumas dessas medidas e você pode ter alterações de técnica que te levam a interpretações erratas. Mas, com o aumento da capacidade das ressonâncias, isso vai se tornar uma realidade. Aqui é um estudo que compara várias análises de imagem, análise do cérebro total, análise da substância branca, que é a chamada substância cinzenta, substância branca, que é a área mielinizada do cérebro. O córtex, que é a casquinha final, o tálamo, como eu já comentei, e as lesões da medula, tentando e mostrando que a medula é talvez uma das mais importantes. Tá? Para a gente finalizar aqui, eu quero trazer esse artigo mostrando que fatores de estilo de vida são determinantes para a progressão da incapacidade e a lesão cerebral silenciosa. Um estudo com uma alta capacidade, que é o chamado Cross-Sectional Study, que avaliou, mostrando, que pressão arterial, peso e medidas de atividade física e reserva cognitiva, ou seja, hábitos de leitura e de estudo, ter uma correlação direta com a progressão. Ou seja, meus amigos, a má notícia do dia é você acordar, fazer atividade física, comer alimentos saudáveis, não fumar. Funciona. Então, é importante a gente levar e pensar também, palavras aqui do... me fugiu o nome dele agora. Palavras do meu amigo aqui, que trabalha no Einstein, o Rodrigo já vai me lembrar o nome dele aqui, que realmente é um branco aqui. Temos que pensar na esclerose múltipla, não só em doença, temos que começar a pensar em saúde, temos que acumular saúde, e isso é essencial para que a gente possa fazer a nossa parte enquanto estamos investigando mais nuances e mais detalhes da progressão chamada silenciosa e já estamos conseguindo controlar a atividade da doença. Meus amigos, esse aqui é o meu e-mail, esse aqui é Juntos Podemos Transformar o Conhecimento em Esperança. Eu acho que para o Agosto Laranja é importante que todos entendam que é um momento de compartilhamento de informações do que é a esclerose múltipla, quem que deve ser encaminhado para o médico, o que é a doença, quais são os mitos da doença, porque justamente é dessa maneira que a gente vai criar a sociedade que a gente quer ser incluída, talvez não para nós, mas para os próximos que serão diagnosticados.